Oi, pessoal. Como prometido, nós voltamos com este quadro que é Os Minutos Paliativos, leituras que ensinam e descomprimem. É um quadro do nosso podcast da LAMP, que é o Pod Paliar. E no último episódio, nós tratamos do livro A Morte de Ivan Illich e prometemos voltar aqui com uma nova obra que inspirasse a gente a sair da bolha e pensar em cuidados paliativos além dos livros técnicos, além das aulas, né? Do que a gente já imagina sempre que seja cuidados paliativos. Então, a nossa intenção aqui nesse podcast literário é conseguir expandir o nosso horizonte, certo? E comigo, que eu sou a doutora Nájila, sou preceptora da LAMP, eu trouxe 3 alunos que participam com a gente, são ligantes, que vão estar se apresentando para vocês agora. Olá, eu sou a Jéssica, estou no 4º período de medicina e faço parte da LAMP. Olá, meu nome é Santiago, estudo também no 4º período junto com a Jéssica e faço parte também da Liga de Medicina Paliativa, a LAMP. Olá, meu nome é Gabriela, eu estou no 3º período de medicina e eu também faço parte da LAMP. Legal. Então, como prometido, a gente vai dar início à nossa discussão do livro. Da última vez fui eu que apresentei a obra e falei um pouquinho sobre ela, mas dessa vez eu vou convidar a um dos nossos ligantes para que faça a apresentação desse livro para vocês, tá? Gabi, fala um pouquinho da obra. Mostra o livro, até você tá com o livro aí, para o pessoal ver. É bem bonito, gente, olha. E ele tem uma frase atrás que eu acho muito incrível, que a vida é um sopro, então assobie. Então, eu acho muito legal. E é uma das frases mais legais que eu já vi, assim, no final de um livro, assim, pra impactar. Bacana. O livro, então, chama Manual do Luto e é do Carpinejar, tá? É uma obra bem recente, diferente do nosso último episódio, que era uma obra de mais de 130 anos atrás. Essa é uma obra bem recente, traz conteúdos super atuais. E o que eu acho bem interessante é que é uma obra que fala numa linguagem muito simples. Da pessoa mais simples, a pessoa mais rebuscada, conseguem ler esse livro sem ter nenhuma dificuldade, tá? É uma obra bem sensível. Eu não sei o quanto essa obra mexeu com vocês, mas comigo mexeu demais. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Começando pelo início do livro. Quem quiser me contar um pouco sobre o que achou dos primeiros capítulos, o microfone está aberto. Bom, vai lá, Santiago. Eu gostei bastante, logo no início, quando ele começa a falar sobre a vida dele quando ele era criança, e conta, das brincadeiras que fazia, das árvores que subia, só que tinha uma árvore que era muito temida, que era paineira, porque muitos espinhos e as crianças também não subiam porque os galhos são finos, então medo, de um galho se quebrar e se machucarem. Mas um determinado dia ele viu uma menina menor que ele, bem magrinha, e subiu aquela paineira, subiu usando os espinhos como degraus. Então, logo no início ele já vai nos fazendo meditar, traçando esse paralelo da paineira, dos espinhos, com a nossa vida, com os momentos de dor, de luto, que nós passamos. Então isso chamou muito a minha atenção, que aqueles espinhos que no nosso assunto hoje vão representar toda a dor que o luto nos traz, todo o sofrimento, e também sobre o assunto da liga a qual nós participamos, que é a medicina paliativa, esse cuidado que se tem que ter, com o enlutado, e o respeito, todos esses detalhes, desde o começo do livro já vai nos sensibilizando. Ele já traz um olhar diferente sobre os espinhos, Sim. Quando a gente pensa na palavra espinho, já vem dor, pelo menos. Sim. E ele mostra o outro lado, que ele usou esses espinhos como degrau, Cada espinho é um degrau, ele usou isso para subir. Isso daí faz a gente
pensar no nosso dia a dia, será que a gente está usando os nossos espinhos para isso? É verdade. É interessante, né? Muito Sim. interessante. Bem legal. A gente teve um tempo pra ler o livro, né? E pelo momento que eu tô na minha vida, assim, eu li as primeiras 30 páginas e parecia que alguém tava descrevendo tudo que tinha na minha cabeça e eu não tinha encontrado. E aí eu falava, cara, não, pera. eu cheguei a parar e falar assim, não, eu não vou conseguir ler. Porque eu não sabia isso sobre mim, eu não sabia que isso estava acontecendo. Mas aí eu peguei e falei assim, não. É uma coisa que eu tô descobrindo não só sobre mim, mas que as pessoas passam por processos muito semelhantes. Porque se alguém escreveu um livro, um manual do luto, falando que é assim, uma coisa que nem eu identifiquei em mim mesma, eu falei assim, eu não tô sozinha. Porque ele já começa falando, você se sente invisível, você fica invisível, você já não existe mais. É como se a sua dor, como se você passasse despercebido. É como se você quisesse parar ali. E aí você se pega, às vezes, pensando, tipo, caramba, é exatamente isso. Só que, às vezes, você não percebe que você só esconde, que você só deixa pra lá essa dor. E, às vezes, se você vai tratar um paciente e você nunca passou por esse processo, você não tem noção desse sentimento que a pessoa tá tendo, você fica um pouco menos sensível à dor da pessoa. Sim. A sensação que ele tá vivendo naquele momento. A estar se sentindo invisível. Porque a gente fala muito, a gente foca no paciente. O paciente está doente, o paciente precisa ser curado, o paciente precisa ser tratado. O paciente está sentindo dor. Mas a gente esquece que a pessoa do lado também tá. E é aquele negócio que o livro fala. Não é a pessoa que morreu. É que a pessoa morreu pra você. Você morreu pra vida da pessoa. Não é a vida dele que acabou. É a vida dele na sua vida que acabou. E você fica naquele caminho ali. Porque você continua. É isso mesmo. Lá em torno da página 10, página 11, página 12, mais ou menos, ele fala exatamente sobre isso. Sobre a questão de se sentir invisível. Né? Como se a gente fosse... Na hora que a gente é abatido pela perda de alguém, é como se a gente entrasse numa outra dimensão, né? E como essa outra dimensão, como se a gente ficasse lá. E aí a gente fosse invisível. E é interessante que até o momento onde você não passa por esse processo, você às vezes não percebe a quantidade de pessoas invisíveis que estão passando por isso ao seu redor. E quando você passa por isso, você começa a enxergar os enlutados em tudo quanto é canto. Coisa que antes você não percebia, né? E... O fim da vida de alguém, né, mexe com uma outra parte que é bem, bem interessante, que é o nosso entendimento sobre o relacionamento, sobre o se relacionar com as pessoas, né? A gente procura se aproximar de pessoas que entendem o que a gente está passando. Por isso que os enlutados começam a aparecer pra gente. Eles sempre estiveram ali. Só que a gente não tinha tanto interesse em estar perto, entender o que está acontecendo, porque não fazia muito parte da nossa realidade. No momento que a gente vive o luto, essas pessoas aparecem e elas têm até mais conteúdo, mais coisas significativas para conversar com a gente, de repente, né? Do que outras. Então, até os nossos relacionamentos depois do luto têm uma dimensão diferente. Exatamente. E no livro fala que toda perda não parece que foi ontem, parece que foi hoje. E a dor, ela permanece, né? Mesmo se passa uma semana, um mês, um ano, 2 anos, e tá tudo bem, porque todo mundo sente dor, o errado seria não sentir a dor. Depois, no livro, ele começa a falar sobre talvez o momento mais complicado para a pessoa que tá em luto, que é o primeiro ano, né? Depois da perda de alguém. Porque nesse primeiro ano, a gente tenta, às vezes, não sentir, não chorar, não amar, tem medo de fazer coisas que são legais, tem medo de se divertir, e isso ser, às vezes, até uma traição à memória daquela pessoa que partiu, né? A gente fica preso num paradoxo de, será que eu sigo minha vida? Será que eu me divirto? Não, mas isso vai deixar... Como que eu vou esquecer de fulano de tal que morreu? E esse primeiro ano é o primeiro ano das primeiras datas.
É o primeiro aniversário sem a pessoa, é o primeiro dia dos pais, é o primeiro dia das mães, é o primeiro dia dos avós, é o Natal, é o Ano Novo. Que às vezes, pra quem tá passando por isso, você fala, meu Deus, eu nem imagino, não tinha parado pra pensar quanta data festiva tem, pelo amor de Deus. Também. Não tinha que ter tanto feriado assim, não. É muito difícil, porque dói demais. Todos os anos você tinha aquela pessoa e de repente você não tem mais. Né? E isso é uma reflexão que a gente tem que fazer para quando a gente estiver frente a uma pessoa enlutada e querendo cobrar pressa para ela se resolver logo, né? Nossa, fulano ainda tá sofrendo. Nossa, faz 6 meses que não para de falar no pai dela que morreu. Nossa, faz 1 ano que tá ali sofrendo a perda da mãe, do esposo. Não tem uma data, né? Pensa, ele até faz um comparativo muito legal que era assim. Ao se quebrar um braço, são exigidas 6 semanas de gesso para recolocá-lo na posição original. E quando se quebra a alma? Se for pela lei, quantos dias o enlutado tem direito? É uma miséria. Então, se para um braço demora tudo isso, imagina para você consertar algo muito mais significativo. E pela lei, a gente tem para familiares muito próximos, né? Assim, se for o seu pai ou o seu marido. Exatamente. Se for o seu irmão, olhe lá. Mas se for o seu cunhado, que você tinha muito contato, ou se for um amigo muito próximo que você viveu a sua vida toda, Não importa. Você não tem nada. Nada. E assim, na minha opinião, eles dão ali 5, 7 dias. O que você faz com 5, 7 dias? Você não acostumou? Você não melhora até nem de um quadro de dengue. Não, nesse período. Não, a dengue não passa em 5 dias. Nem atestado de outras coisas é desse jeito. Mas você não se acostumou a fazer menos arroz. Você não se acostumou que você vai sentar na mesa e vai estar faltando um lugar. Quem dirá, você não se acostumou a passar na frente do quarto da pessoa. Exatamente. E a pessoa não estar lá. O horário que a pessoa dormia, o horário que a pessoa acordava. Como que você dá um prazo de validade para alguém se acostumar com uma ausência tão grande? Sim. E é difícil, para quem tá passando por isso, entender que aquele sofrimento gigantesco é próprio dela. Porque às vezes ela olha pro restante e fala, por que só eu tô sofrendo desse tanto? Por que os outros não estão sofrendo a perda de tal pessoa que era tão importante? Tá, mas esse sofrimento, ele é realmente seu. O processo de luto é seu. É uma conexão muito íntima entre quem você perdeu e você mesmo. E a grande questão, né, o grande X é você entender que esse sofrimento é seu e decidir o que você vai fazer com ele. Porque ele não vai desaparecer magicamente, ele não vai desaparecer em 1 semana, nem 1 mês, nem 6 meses, nem 1 ano. Ele não vai simplesmente sumir. A questão é, o que eu vou fazer com esse sofrimento? O que eu posso fazer com ele? Certo? Realmente, esse prazo que é dado, ele serve apenas para cuidar das burocracias, né? Um velório, um enterro, a papelada, mas a dor... né, não dá para contar no relógio. Não dá. A gente não pode julgar alguém, né, como nossa amiga falou, o fulano está sofrendo mais porque ele perdeu a esposa ou perdeu a mãe. Muitas vezes um relacionamento entre 2 amigos é muito mais forte e a dor vai ser muito maior. Sim. Posso falar uma particularidade? À vontade. Eu atualmente estou trabalhando, né, como cuidador de idoso, que foi o único trabalho, né, que eu consegui no momento que dá para conciliar, né, com a medicina, que exige muito tempo, muito estudo. Sim. Né? Mas o primeiro paciente, né, o primeiro amigo, o primeiro colega que eu tive, né? Porque é um privilégio poder até entrar na vida de outra pessoa, assim nesse demais. nível de intimidade, né? Sim, sim. Fiquei 2 anos e meio com ele, né? E a gente criou um vínculo de amizade tão grande que, embora, olha só, ele tinha Alzheimer e era cego.
né? Então precisava de alguém para ajudar. A princípio, o filho, né, não queria cuidador porque achava que era obrigação dele, como filho, estar cuidando. Uhum. Mas aguentou 3 meses, né? Porque é Depois pesado. teve que começar a passar com psicólogo e tal, porque ele não conseguia, como pai, né? Era cego e tinha o Alzheimer, então precisava 24 horas por dia do acompanhamento. Sim. Então, de dia ele ficava com o pai e à noite, geralmente quem tem algum problema, né? Ou Alzheimer, ou Parkinson, ou, né? A própria idade, né? O sono fica diferente. Sim. Né? A pessoa fica mais fracionado. Então a pessoa acorda durante a noite. Uhum. Então o filho não dormia nem de dia e nem à noite. Né? Ele já tinha um sono leve, aí os medicamentos que era para o filho tomar, ele não estava tomando, né? Porque para ajudar a dormir. Então ele ficou num nível de estresse grande e aceitou contratar um cuidador. A questão do Alzheimer, a gente sabe que a música influencia muito, né? Então ele gostava de samba e eu passei a conhecer assim os sambas mais antigos assim que do tempo dele, né? Ele já na casa dos 80 anos, se não estou enganado, faleceu com 88, né? E muitas vezes eu chegava e falava: "Oi, meu amigo", e puxava alguma música, né? Aí ele já continuava, né? Ele continuava: "Oi, como que você tá?" e tal. Né, eu me apresentava de novo e tal, mas com o tempo mesmo, né, tendo essa dificuldade por causa do Alzheimer, ele foi passando a me conhecer, né, e sentia falta, então a gente criou um vínculo muito grande. Quando ele partiu, né, eu estava com ele, né, no hospital, ele estava internado, né, teve uma pneumonia. Já era a terceira ou quarta que ele tinha tido em menos de um ano. Uhum. Mas pensa em uma dor, né? E era um amigo, né? E era um amigo. Não era um pai, não era uma Não, mãe, mas era uma dor e toda vez que eu passava na frente do hospital para ir para o trabalho, na época eu trabalhava em um restaurante, eu sentia aquela dor. Só de novo. passar na frente, fiquei assim com a dor bem forte por pelo menos uns 4 meses. Mas até hoje, né? Até a gente hoje está você tocando aqui no assunto, né? Eu sinto. Vem um né? baú de memórias, não é? Sim, sim. E um carinho, um amor muito grande. Assim, é impressionante. Então, o livro realmente ele amadurece muito, né, o nosso entendimento a respeito desse E assunto. o nosso respeito em relação ao luto e a quem tá, principalmente a quem está vivendo esse processo. Sim, Faz mudar o nosso olhar, né? sim. Tem um trechinho do livro, lá na página 30, mais ou menos, que fala assim: toda despedida é como se herdasse um terreno. No início não tem nada lá, só mato e só entulho. Daí se inicia a limpeza, separa o que é ou não de valor, inicia-se o projeto da obra, que é lindo, porém para ser construído fica bem feio e doloroso primeiro. Por algum tempo você só consegue ouvir os sons de britadeira, pancadas, de martelo, parece que não vai suportar, que isso nunca vai terminar, pensa até em desistir. Aos poucos enxergará o patrimônio surgindo forte, sólido, belo, inesperadamente das suas palavras, do quanto amou e foi amado, do quanto ainda tem as carícias das lembranças para aninhá-lo nos momentos mais difíceis, do legado que a pessoa que partiu deixou. E é uma analogia muito simples e muito verdadeira, né? No começo, primeiro que você herda realmente, você não consegue fugir, né, do luto. Você perde a pessoa, aquilo ali vai com você, né? Não tem como fugir. E no início é uma escuridão, é só tiro, porrada e bomba. Você quer sair correndo do meio disso daí. É muito difícil de encarar de frente. Tamanha tristeza, tamanho sofrimento. Até o momento que você começa a trabalhar isso tudo que está acontecendo e ver quanta coisa positiva que sai dali. Principalmente as memórias, as lembranças, que são coisas únicas que só quem está passando por isso vai ter.
E esse talvez seja o maior presente do luto. É esse baú de memórias que é seu e da pessoa que partiu, não é? Exatamente. Sim. Ele, inclusive, fala ali, perto dessa página, que a gente tem esse baú de memórias, mas que no começo ele parece desfocado. Como se o rosto da pessoa fosse sumir, você tenta e tenta trazer o tempo todo, mas como se o rosto fosse extremamente desfocado. E com o tempo, aparecem memórias que você nem sabia que você tinha. E o rosto volta, e as memórias voltam, e elas voltam assim com coisas que você não fazia ideia, com uma sensibilidade que você não tinha na hora que aconteceu. Porque quando aconteceu, quando você estava sentado com essa pessoa numa mesa conversando, era só um momento. Você tinha a faculdade para estudar, você tinha o trabalho para fazer, você tinha que lavar aquela louça que estava ali do seu lado, você tinha que pedir a pizza, você tinha que fazer várias e várias coisas, então você estava pensando em tantas outras coisas que a risada da pessoa passou despercebida. Só que parece que quando você abre esse baúzinho, todas essas outras coisas somem e fica só aquela risada, uma coisa que na hora você não percebeu. Sim. E as memórias surgem, muito mais memórias do que você pensava ou que você realmente tinha quando você tentou buscar. É como se você desbloqueasse uma parte do seu cérebro de lembranças, que eram lembranças na época muito insignificantes, né? Então passou batido, mas que nesse momento você refletiu, você pensou tanto em tudo que está acontecendo que vem como se fosse um presente, né? Exatamente. Um bálsamo. Você poder ter acesso a todo esse conteúdo e normalmente no momento que você começa a trazer essas memórias, elas são infinitas. Porque quantas vezes você não passou um cafezinho com aquela pessoa? Quantas vezes você não contou uma história na hora de dormir? Quantas... É infinito o conteúdo, né? E vem como um presente para esse enlutado que está sofrendo. E é algo, mais uma vez, particular, íntima, sua e da pessoa que você perdeu. Você pode até tentar explicar isso para as outras pessoas, mas você não consegue ou elas não vão entender. É algo seu e da outra pessoa, como se fosse um segredo. Só Você entre duas fica pessoas. até desajeitado, né? Quando alguém que você ama morre, você se sente rejeitado pelo mundo, pelo universo. Parece que aquilo não tinha que acontecer com você, que você tá pagando por uma coisa que você não merece. Por que logo foi acontecer isso comigo? E você pode até tentar manter as aparências, mas por dentro você tá, assim, destruído. Você tá catando os pedacinhos lá e tentando viver do jeito que você acha que seria melhor, né? Enquanto isso, tem gente do lado de fora falando, vamos. Mais Vamos pra rápido. frente, vamos. Já sofreu demais, chega. Não, Já foi, chega, já foi. gente. Você tá sofrendo ainda por conta daquilo, há tantos anos atrás? Às vezes putz, mas tem que voltar a trabalhar. Não é assim. Vai deixar a vida parar? Você deixar a vida parar? Não foi você que morreu? Quem não escuta, não foi você que morreu. Nossa. Sim. Mas um pedaço de você morreu. Um Exato. pedaço de você foi junto com a pessoa. E fica aquele terreno vazio. Fica um terreno vazio para você construir em cima. Mas às vezes a construção não é tão boa. Depende do que você vai fazer com aquele terreno. Às vezes o terreno fica infértil por muito tempo. Sim. Às vezes você constrói uma coisa que você não gosta. Muitas pessoas constroem uma coisa que elas talvez não poderiam construir melhor ou algo melhor daquela situação, daquele lugar. E elas constroem errado, porque, poxa, você tem uma semana, na semana seguinte, mas você tem que trabalhar, você tem que tocar a sua vida, você tem que continuar. Fulano não queria te ver sofrendo. Quantas pessoas não ouviram? Fulano não queria ver você triste, você sofrendo. Exato. Ele não queria que você ficasse assim por tanto tempo. Exatamente. E aí você não sabe o que construir. Mas às vezes as pessoas, tipo, às vezes não, mas às vezes elas estão tentando te ajudar. Do jeito delas, que elas não têm entendimento. Mas você segue, você continua devagar, com os seus caquinhos sendo pegos ali no meio do caminho. Pegando esse gancho que você falou sobre a pessoa ir, às vezes até sozinha, né? Porque não é todo mundo que entende o que tá acontecendo. Então, às vezes, é um processo sozinho você ir catando as suas próprias migalhas, né?
E algo que se fala pouco, e eu achei de muita sensibilidade ele trazer isso à tona pra gente, é em relação ao amor próprio. Que quando morre a pessoa, não morre o seu amor por ela, muito pelo contrário, isso daí é eterno, você vai continuar amando ela muito. O que vai se esvaindo é o seu amor próprio. E chega às vezes num ponto tão importante que a sua saúde começa a ser comprometida. Você não se sente mais bonito, você não liga mais para as roupas que você usa, você não se cuida mais, você não sai. E tem gente que olha e fala, poxa vida, você não sai mais, você não se arruma, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o amor próprio dessa pessoa está escasso. Não o amor por quem partiu, né? E eu nunca tinha pensado dessa maneira. Nunca tinha pensado que, na verdade, quem deixa de se cuidar, quem perde a esperança, quem não é quem morre, mas quem é que fica. E ele traz esse gancho pra gente. Eu achei muito bacana. Uhum. Às vezes parece que dentro da família mesmo rola uma competição de eu tô esperando, olha pra mim, eu tô esperando. E às vezes você olha e fala assim, não, mas fulano não tá sofrendo. Ele tá sofrendo. Mas ele tá sofrendo quieto porque ele quer que você melhore. E aí o outro também tá sofrendo quieto porque quer que o outro melhore. E aí fica aquela família que não conversa mais sobre aquela pessoa e no Deus me livre falar o nome de alguém. Exatamente. Ontem não. No dia que volta, faz esse corte, porque eu sei que o podcast é atemporal. Então, inclusive, quando a gente estava falando no outro episódio, né, sobre o outro livro, a gente trouxe um pouquinho justamente disso. Porque no outro livro também tinha um personagem sofrendo aqui, um personagem sofrendo ali, e ninguém se conversa. Todo mundo sofre e ninguém se conversa. Então fica quebrado, cada um para um lado sofrendo, ninguém se fala, falta comunicação, que é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro de cuidados paliativos. A comunicação é a base. A maioria dos problemas que a gente tem, até entre equipe, família e paciente, derivam da comunicação. Sempre. Agora, quando a gente consegue trabalhar essa comunicação, pode ser a notícia mais difícil do mundo que a gente tenha que passar para essa família, para esse paciente. Fica mais fácil. Porque você tem vínculo, né? Você cria esse vínculo. É muito mais fácil você falar de coisas difíceis quando você tá ali, dado a mão com a outra pessoa, falando, olha, o que eu vou te contar realmente é muito difícil, mas eu tô aqui. A gente vai seguir junto. Eu não vou soltar sua mão. Eu não vou falar, virar as costas e ir embora porque o meu horário de visita acabou, né? E isso impede um pouco de que isso comece a acontecer. Cada um de um lado se virando, falando que está bem e não tá, sofrendo por aí, né? A dor do luto ela é muito particular. E o Carpinejar, ele traz muitos exemplos, muitas analogias durante o texto. Teve uma outra analogia que eu achei bem interessante em relação à dor do luto, que ele compara ao colchão. Sim. Bem legal. Essa analogia foi fenomenal. Vocês viram sobre ela? Uhum. Quem viu achou legal? Comenta um pouquinho. Vai lá, Jéssica. Bom, o colchão, né? Ele fala que só quem deita no colchão que sabe aonde que tá mais sujo, mais desgastado, velho, porque você coloca um pano lá por cima, cobre ele e todo mundo acha que tá perfeito. E é isso que acontece com os nossos sentimentos, né? Quando uma pessoa amada morre, porque ela deixa feridas, cicatrizes, você não consegue mais viver sem aquela pessoa, você sente falta do abraço, do toque, do carinho, você se sente, igual como a professora Nájila falou, sente que não vai conseguir mais viver sem aquela pessoa, que o luto nunca vai passar, que você tá à mercê dele, que você não tem mais um propósito de vida. Exatamente, né? Transpondo pro nosso dia a dia, a gente passa o dia fora, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz as nossas coisas. Aí chegando no final do dia,
a gente janta e a gente vai pra onde? A gente vai volta pro dormir. nosso colchão. A gente volta pro nosso colchão. Então, no final do dia, você pode ter tido o contato com quem for. Mas no final do dia... Pode ter tido um dia mais incrível que for, mas quando você volta pro colchão, você lembra todas as dores, todas as percas, tudo que você não vai ter mais. Exato, o colchão tá ali te esperando. Uhum. É você que volta pra ele. E apesar da colcha bonita, dos travesseiros bonitos, as fronhas bonitas que todo mundo olha, o colchão é o mesmo, o fundo é o mesmo. E é você que tá ali pra atacar o colchão de novo, não é? Não tem como fugir. Bom, esse trecho me fez lembrar de outro que eu acho importante nós também comentarmos para os nossos ouvintes. Que o autor, ele nos fala de quando uma pessoa parte, mas antes da pessoa partir, nós brigamos, tivemos algum desentendimento com a pessoa, falamos, né, palavras ásperas, ou não tivemos um tempo de demonstrar gratidão, e essa pessoa, de repente, parte, né? Às vezes por um acidente ou uma doença repentina. Aí o autor, ele nos fala que o desentendimento, ele poderia ter acontecido em qualquer momento. E que, vou dar uma corrigidinha, um outro trechinho aqui até tinha colocado uma observação. Vou passar aqui um pouquinho, mais para frente. O autor, ele nos fala que, apesar do desentendimento, desses momentos difíceis, o que nós devemos focar é nos momentos bons, né, que nós vivemos com a pessoa, porque ninguém poderia prever a morte. Ninguém iria escolher o momento para partir, né? Então, se, né, a vida surpreendeu algum dos nossos ouvintes com esse momento, com essa dor, né, que muitas vezes traz essa culpa, né, é uma leitura muito boa, que traz muito crescimento, muito conhecimento, um autoconhecimento. E até mesmo, assim, quando eu estava lendo, eu pensei em algumas pessoas que estão conosco hoje. Puxa, e se tal pessoa partir? Aí a gente já sente um pouquinho aquela dor e vai meditando, né? Perdão. E isso vai nos amadurecendo também. Então, é muito edificante, né? Sim, as pessoas costumam se culpar de muitas coisas quando perdem alguém. E geralmente, na maioria das vezes, não tem nada a ver, né? Não é um momento de desentendimento que vai fazer com que toda uma vida perca sentido, né? Você não tem culpa de que naquele momento a pessoa partiu e a última palavra que você falou para ela não foi legal. Ela não vai te culpar por isso, ela não vai deixar de te amar por conta de uma palavra, né? Quem tem que entender isso e absorver é você, que você fez todo um restante. Porque senão essa culpa vai ficando cada vez maior, certo? Sim. E ele traz esse bálsamo pra gente também. Porque quem não já pensou, fala, nossa senhora, briguei com a minha mãe, ela saiu de casa, se acontece alguma coisa com ela na rua, a última palavra que eu falei pra ela não foi legal, eu não tô me sentindo bem com isso. E agora? E se ela parte? Eu garanto que a mãe não vai nem ligar pra última palavra, mas sim por todos os anos que foram vividos, né? Ele traz isso justamente pra gente poder aprender a se perdoar. Porque é muito difícil. A gente perdoa os outros, mas é difícil da gente perdoar a gente mesmo. Nesse capítulo, inclusive, fala, a gente se culpa por longos 10, 15, 20 anos por uma palavra, sendo que a gente esquece 10, 15, 20, 30 anos que a gente viveu com a pessoa de momentos maravilhosos. Sim. É exatamente isso que ele fala. Tipo assim, você acha mesmo que tudo se resume a uma palavra, a um momento? E se a pessoa ainda estivesse viva, Ela teria perdoado você. Há Não tem muito por mais que tempo. ficar se culpando todo esse tempo. Exato, por conta de um momento. Sim.
Ele teria te perdoado em 5 minutos e você ficou culpando Você ficou por 20 30 anos. 30 anos pensando naquilo. Exatamente, é isso aí. E é interessante também que ele trata de alguns temas bem específicos, né? Da perda dos pais, da perda dos filhos. E isso encaixa, às vezes, eu não tenho filhos, então talvez a parte dos filhos, para mim, não foi tão sensível porque eu não vivenciei isso. Mas para quem perdeu os filhos, é um presente o que ele traz, assim como para quem perdeu os pais, é um presente o que ele traz dessa visão. O que vocês acharam sobre esses capítulos? Bom, sobre a parte da morte dos filhos, eu achei super interessante, né? Eu tive um simpósio de ginecologia e trata muito disso. Que às vezes você tem uma doença, né, no seu bebê e aí ele morre. Às vezes até nem chega à vida, assim, né? Digamos, ele nasce morto. E aí você fala assim, eu estava esperando a vida, mas aí eu me deparo com a morte desse filho. E mesmo ele não tendo, tipo, o contato, tudo assim, de ai, tô levando o meu filho para a escola, tô levando agora meu filho para a faculdade, saindo com meu filho, mas os pais sempre lembram de tipo, hoje meu filho teria 10 anos, hoje meu filho teria 11 anos, hoje ele estaria namorando. É uma dor que fica para sempre, né? É um marco. Sim. No livro ele fala que o medo da morte nasce quando você tem um filho. Porque até você não ter um filho, você não tinha nenhuma responsabilidade direta com uma outra vida. Até então a sua responsabilidade era com você mesmo. E aí a partir desse momento, você começa a mudar às vezes até coisas que você faz pensando naquela pessoa. Ou você se torna mais responsável no seu dia a dia, quando você está dirigindo, quando você está saindo com seus amigos, porque tem alguém ali que depende de você, né? E uma passagem para mim que foi a mais marcante do livro inteiro é quando ele fala sobre a definição de amor incondicional. E quando a gente pensa em amor incondicional, a gente já imagina e fala, o amor incondicional é o amor de uma mãe pelo um filho. Não deixa de ser. Só que ele traz um outro lado. Ele fala que o amor incondicional é o amor daquele pai, daquela mãe, de quando perde o filho e consegue viver a vida após essa perda por aquela perda, né? Pela perda daquela criança. Ele vive amando ainda mais essa criança. Ele fala ainda sobre a morte do filho, que o amor incondicional é você fazer as coisas pelo seu filho, mesmo ele não estando mais lá. E você fala assim, eu vou fazer isso por você, filho, mas você não está mais aqui. Eu estou vivendo por você, mas tirando forças da onde não tenho para continuar fazendo as coisas. Viver por alguém que está aqui do nosso lado é uma coisa. Você conseguir viver por alguém que você não consegue mais tocar é algo bem diferente, né? E quando os pais perdem o filho, seja ele um filho criança, um filho adulto, um filho idoso também, pode ser, o medo, ele passa a ser um medo diferente, né? Uhum. Até então era um medo da morte, era o medo de morrer e você não tá ali para amparar aquela pessoa, o seu filho. E na hora que você perde ele, o medo passa a ser o medo de viver. Como é que eu vou viver sem o meu filho, né? É o medo do e agora? O que eu faço? E aí vem o amor incondicional, que é o que empurra esse pai e essa mãe a continuar vivendo, a não desistir dessa vida de tanto amor que tem ali guardado por aquela pessoa que já partiu. Sim. Os dias se tornam anos e os anos se tornam dias. Eu achei isso bem interessante também. O capítulo que vocês estão conversando, ele termina com essa frase. O medo de morrer passa a ser o medo de viver. E
ali ele tá falando de filhos, mas você pensa também em questão de pai, mãe, avô, avó. Porque você morre de medo de viver uma coisa boa sem poder compartilhar com aquela pessoa. Às vezes você perde um avô, uma avó, e você tá fazendo por exemplo, igual a gente, tá fazendo um curso de medicina, a gente vai ter uma formatura, vai fazer festa, e a gente começa a pensar, nossa, quem eu vou chamar? Fulano, ciclano, beltrano? Nossa, meu avô ia adorar aquele negócio que ia ter. Nossa, isso aqui meu pai ia amar. Nossa, isso aqui é minha mãe. Aí você para e pensa, todo mundo vai entrar com o pai e com a mãe. Eu não tenho a minha mãe. Eu não tenho o meu pai. Eu vou casar. Entra com o pai. Eu vou parir meu filho. Nossa, tá faltando um vô, uma avó. E aí você começa a ter esse medo da vida. Medo de momentos que eram pra ser extremamente felizes. Uma formatura, um casamento, um nascimento. E você para e olha... Caramba, eu vou viver isso sem essa pessoa? Parece que perde o sabor, perde a cor. Parece que você vê tudo em preto e branco. E, para quem é das antigas aí, aqueles filmes de videocassete, quando a gente rebobinava a fita, a gente tinha uma imagem muito pronta na cabeça da gente quando eu fosse casar, quando eu fosse me formar, como que ia ser. A gente já tinha uma vida toda planejada. A gente planeja, a gente imagina como ia ser a cena. Sim. E quando essa pessoa desaparece, é como se a gente rebobinasse. É como se a gente voltasse tudo aquilo, parasse e falasse, e agora, como é que vai ser? E aí você tem medo de todos esses momentos. Você passa uma vida com medo desses momentos. Você passa a ter medo de viver. Passa, exatamente, a ter o medo da vida. E é muito legal também, perto ali, ele faz uma analogia dos pais. Acredito que... dizem que é a lei da vida, mas a vida não tem lei, né? Ele até faz uma analogia com um quarteirão, como se todos nós estivéssemos numa fila. E o primeiro da fila fosse o próximo a morrer. E aí todo mundo tava na fila esperando a sua vez. E a gente não sabe o nosso lugar da fila. Não sabe quanto tempo a gente vai ficar na fila. Não sabe quem é que tá na nossa frente. Não sabe quem tá na frente, atrás. Às vezes a nossa frente tem o nosso filho. E a gente não pode trocar de lugar. A gente não tem essa capacidade de trocar de lugar com ninguém. Então a gente não faz ideia do que vai acontecer. Aí ele faz toda essa analogia. E a gente para e pensa. A gente fala, eu vou enterrar meu pai e minha mãe, eu vou enterrar meu avô, tipo, é o que a gente imagina. E aí ele fala, como é um filho chegar em casa pra tirar as coisas dos pais. As coisas do armário, as coisas da casa, às vezes a casa vai vender, às vezes vai alugar, mas aquelas coisas precisam sair dali. Ou você guarda, ou você doa, ou você vende, ou você joga fora. Mas o que dali era importante? Porque se tá lá dentro, é porque tinha um motivo. Se aquela pessoa não jogou aquilo fora, é porque tinha um motivo, tinha um significado. Mas qual o tamanho do significado disso que eu vou me desfazer? Sim. E ali você perde horas tentando acionar as memórias da pessoa com uma folha de papel. Sim. E eu acho que, para finalizar, em relação ao livro... ele traz uma reflexão muito, muito legal, principalmente para nós filhos, para nós jovens, que a gente tem pai, tem mãe, ou às vezes tem o pai ou tem a mãe. É pensar, se colocar no lugar deles, porque às vezes, provavelmente, eles já não têm o pai e a mãe, às vezes não tem nenhum dos dois, e eles também passam por processos de luto, eles também estão sozinhos. Às vezes, o silêncio e a dor deles é ainda mais profunda do que a nossa, né? Então, muitas vezes eles precisam de companhia, eles querem conversar e a gente não tem tempo, a gente não tem paciência. Mas aí, se você pensar, quando a gente precisa conversar, a gente tem o nosso pai, a gente tem a nossa mãe, a gente procura e conversa. E eles vão procurar quem? Sendo que o pai e a mãe, eles já não estão aqui. Né? E isso faz a gente talvez dar um passinho para trás quando a gente estiver sem paciência com quem tá em casa, com quem é mais velho, porque eles já estão vivendo às vezes o processo de luta muito mais tempo do que a gente, né? E só que a gente não percebe isso no dia a dia. Por quê? Porque eles são os nossos protetores. E quem vai proteger eles, sendo que os protetores deles já não estão aqui, né? Então ele traz essa mensagem pra gente refletir. Será que a gente tá conseguindo acolher os nossos pais, acolher às vezes os nossos avós, que aí
eu tenho certeza que provavelmente eles já não têm mais pai nem mãe, né? E não é por isso, não é, mas já viveu a vida inteira, então já passou por muita coisa, já superou tudo isso. Será? Será que quando fica em silêncio, num silêncio profundo, sozinho, eles não estão pensando em quem perdeu, a quem não tem mais, pensando na finitude deles mesmos, né? O que a gente pode fazer para ajudar em relação a isso? Legal, né? Ele traz os nossos pais como uma casa sem telhado, né? Porque eles não têm mais pai, a mãe, os avós. A rede de apoio que eles tinham quando ele nasceu, quem ele conheceu, eles não têm mais. Então, ele traz mesmo realmente os nossos pais como uma casa sem telhado. E aí, quando você para pra refletir nos seus pais, nos seus avós, eles realmente não têm telhado mais deles. Alguns têm, né? Mas é bem raro. É raro. Exato. Ou o telhado tá meio tombadinho. Muito bom. Mais alguma coisa, pessoal? Não só complementando, mais uma frasezinha para fechar, vamos lá. Você fica aflito com as contas a pagar, com os trabalhos pendentes, com os aborrecimentos no relacionamento, com as divergências entre amigos, até perder alguém. E nada disso mais vai fazer sentido. Um dos primeiros atos da morte do ente querido é acabar com as tristezas inúteis. É fazer a gente começar a dar valor ao que realmente importa. Então, por que não tentar começar a dar valor ao que realmente importa sem ter que perder alguém? Vamos tentar começar a fazer isso antes, né? Pra gente ter até mais memórias ainda quando a gente tiver que passar por um processo de luto. Muito bom. Gente, a gente vai ficando por aqui. Foi muito boa essa discussão. Muito obrigada por todo mundo que participou ao vivo. Quem tá acompanhando a gente por aí também. Eu espero que tenha sido muito criativo, muito produtivo, que tenha talvez trazido um pouquinho de conforto e alívio para quem possa estar passando por um processo de luto. Quem quiser conversar, quem quiser mandar sua história, manda pra gente, manda pro pessoal da Liga, né? Acesse o nosso Instagram, que é @lamp_unisalesiano, e vem conversar com a gente, vem estudar com a gente mais sobre isso, que ainda é um tabu, mas que tá presente na vida de todo mundo, né? No que a gente puder ajudar, a gente fica à disposição, certo? Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Até a próxima. E é isso.